Fenômeno Azul empurra o Leão na busca de um título inédito. Tá tremendo o estádio. Vale vaga nas quartas de final. Remo e Atlético Acreano. Ao vivo e exclusivo, 8 da noite. Você de todo o Brasil ligado nos canais Esporte Interativo com imagens do Estádio Olímpico do Pará, o Mangueirão, uma maravilha, abertura da Copa Verde dessa fase de oitavas de final. Remo e Atlético do Acre se enfrentando, é o jogo da volta, já vamos conhecer hoje uma equipe classificada para as quartas de final da competição. O jogo de ida foi disputado lá no Acre, na Arena da Floresta, há 11 dias e terminou empatado por 1-1. Um bom resultado para o Remo, porque o gol fora de casa é critério de desempate na Copa Verde. O Remo joga por um 0-0 para avançar, para chegar às quartas de final da Copa Verde. Você percebe na imagem que chove nesse momento em Belém, o Fenômeno Azul se reencontrando com o clube do Remo na Copa Verde, o Remo que vai fazendo um bom início de temporada, um bom início de campeonato paraense e estreia na Copa Verde, estreia numa competição regional, um título que o clube ainda não conquistou, bateu na trave em 2015 e chega para esse confronto contra o Atlético do Acre, o futebol paraense contra o futebol acreano e o Brasil. Como você falou, uma chuva fina cai aqui no estádio Mangueirão. A gente espera, né, que essa chuva não engrosse para que a bola possa rolar sem maiores problemas. Problemas que o pessoal do Atlético Acreano enfrentou para chegar até aqui em Belém, viu? Daqui a pouquinho eu vou conversar com o técnico Álvaro Miguel, que vai explicar. Passaram mais de 10 horas para chegar até aqui a capital paraense, mas depois a gente conversa sobre isso, porque o Atlético Acreano vem para essa partida com um time parecido, né? Na verdade, a base do time que deu trabalho para o clube do Remo no primeiro jogo lá no Acre, com a exceção do zagueiro Pé de Ferro, que foi expulso. O campo para ser muito funcional, mas o Remo vai precisar entender essa forma de jogar para não perder em marcação e intensidade. Mas é um bom retorno de um time que só tem 290 mil de folha salarial. Pensando numa equipe do tamanho do Remo, é pouco. A gente está vendo as chegadas das duas delegações. Vimos primeiro o pessoal do Atlético do Acre, aí o Eduardo Ramos descendo do ônibus do clube do Remo, chegada tranquila dos jogadores azulinos para um jogo importantíssimo. Olha o Nano Krieger aí, o atacante argentino, tem só 21 anos. Grande aposta na virada do ano de 2016 para 2017. O Remo foi lá, acertou com o Nano Krieger, ficou muito tempo na base do Boca Juniors e é titular absoluto do ataque do Leão Azul para o jogo de daqui a pouquinho. Jogo exclusivo, você que está no Brasil inteiro, você que estava com saudade do clube do Remo, você que acompanhou em 2016 toda a trajetória do Remo na Série C e também na Copa Verde aqui nos canais de Esporte Interativo. É o Remo em ação, é o Remo tentando um título inédito para sua galeria de troféus. Tem o cantinho da fé também do vestiário, para qualquer religião, o que importa é a fé. Aí o Léo Rosa, o cantinho do lateral direito do Remo, que é o líder de assistências da temporada, o cantinho ali do Henrique, zagueiro que continua no Leão Azul. Hoje tem o Igor João de volta à zaga, fazendo companhia a ele, o Flamel, que é a esperança na armação ao lado do Eduardo Ramos, o cantinho de cada jogador ali no vestiário número 1 do Mangueirão. Vamos pro intervalo e na volta tem muito mais de Remo e Atlético do Acre. A Copa Verde 2017 finalmente chegou. Canais de Esporte Interativo, movidos por sonhos. Muito bem, voltamos. Daqui a pouco tem Remo e Atlético do Acre. Copa Verde, jogo de volta das oitavas de final. O Remo trouxe de volta o maestro Eduardo Ramos. Teve uma passagem rápida pelo futebol paulista nesse início de 2017. Voltou a Belém, está confirmado para o jogo de hoje. E ele bateu um papo com vivo. O clube do Remo entrando em campo para pegar o Atlético do Acre. Copa Verde de 2017. Você que está zapeando, você que está chegando agora. O Mangueirão recebendo a Copa Verde. O Remo com o Fenômeno Azul encarando a chuva nessa noite de quinta-feira. O Remo tentando a sua classificação para as quartas de final. O primeiro jogo lá do Acre foi 1-1. O Remo conseguiu o golzinho fora de casa. O 0-0 hoje aqui é suficiente para o clube do Remo. O Remo que já foi vice-campeão da Copa Verde, tenta um título inédito na sua galeria, tem a volta do maestro Eduardo Ramos e os jogadores azulinos vão até o outro lado, lá onde fica a torcida
torcida do Remo, a maior parte da arquibancada frontal, para cumprimentar o torcedor do Remo, que vai fazer da sua tradicional festa. E vamos subir o som do Mangueirão. E aí o Eduardo Ramos, de volta ao clube do Remo. Ele que passou brevemente pelo Santo André nesse início de temporada, jogador extremamente identificado com o Leão Azul. Temporada de 2016, segundo o próprio Eduardo Ramos, foi uma temporada atípica na carreira, uma temporada sem títulos, ele passou em branco. Vem com fome de títulos para esse ano de 2017, ano de Campeonato Paraense, de Copa Verde e de Série C do Campeonato Brasileiro. A gente vai ter a chance de acompanhar também a trajetória do Remo na disputa da Série C. Vamos lá pro gramado, o Remo já em campo, o Atlético Acreano ainda não. Vamos lá com a Tainá Martinez. Jorge, eu estou aqui ao lado do técnico azulino, Josué Teixeira. Josué, boa noite. Primeiro eu queria que você falasse um pouquinho dessa equipe que vai entrar em campo e desse time de operários que você tem comandado. Boa noite, prazer falar com todos. Nós temos uma mudança grande no clube do Remo, uma situação que a gente estava vivendo do ano passado para esse, e agora a gente está com uma estrutura diferente. Um grupo de jogadores locais, jogadores da base e alguns jogadores que têm rendimento de qualidade, que é o caso do Eduardo Ramos, que chegou agora. Então a gente trabalhar com esse grupo com equilíbrio para que eles tenham um bom resultado. Hoje você vai colocar Eduardo Ramos e Flamel juntos na mesma equipe, não é? São dois organizadores de jogo. A gente espera agora dar um pouco mais de equilíbrio para a equipe. E o Josué Teixeira, viu, Jorge? É um homem de muita fé. Desde que ele chegou aqui em Belém, não sei se o nosso cinegrafista Max consegue pegar, ele, Nossa Senhora de Nazaré, já virou devoto, não é, Josué? É verdade. Sempre que a gente consegue, a gente vai na igreja no domingo. E a gente vem recebendo muita homenagem, muita lembrança do povo, e a gente fica feliz com isso. E agradecendo aqui ao Josué Teixeira, muita fé é o que tem ajudado o Clube do Remo nessa batalha aí de 2017. Eu volto com vocês. Tá certo, para muita gente, o Josué é o grande responsável pelo bom desempenho do time até aqui, especialmente no Campeonato Paraense. O Remo que tem de Fipa Verde, o Atlético foi campeão acreano no ano de 2016. Tá pintando aí o Galo. O Atlético precisa fazer gols no Mangueirão, precisa fazer pelo menos um, né? O 0-0 é do Remo. 1-1, repetindo o placar do jogo de ida. Pênaltis, empates a partir de 2-2 dão a vaga à equipe do Acre. Vamos lá, times perfilados, teremos a execução do hino nacional brasileiro no Estádio Olímpico do Pará. O Mangueirão é noite de Copa Verde, é noite de emoção, é noite de mata-mata aqui nos canais de Esporte Interativo. Vamos lá, hino nacional brasileiro. Hinos executados, vamos escalar as duas equipes para o jogo do Mangueirão, para o jogo das oitavas de final da Copa Verde. O Leão Azul, a gente escala primeiro, como vem o clube do Remo, que tem no gol André Luiz com a camisa número 1, o Léo Rosa é o lateral direito 2, dupla de zaga com o capitão Henrique 3, Igor João número 4 e o Tsunami segue improvisado na lateral esquerda com a camisa 6. O Jaquinha continua se recuperando de cachumba. Marquinhos é o 5, Eliseu com a camisa número 7, o Maestro
Maestro está de volta. Eduardo Ramos com a camisa 8. Flamel é o 10. No ataque, Jaime, número 11. E o argentino Nando Krieger com a camisa 9. O Josué Teixeira é o técnico azulino. Vamos escalar também o Galo, Carijó, o Atlético Acreano. Babal é o goleiro número 1. Na direita, o Januário com a camisa 2. Diego é o 3. O Miller, hoje ganhando a condição de titular com a camisa 4, com a suspensão do pé de ferro. Antônio Marcos é o meia dúzia. Meio campo tem Leandro, número 5. Joel com a camisa 8. Luiz Henrique é o 10. E o time joga com 3 atacantes. Jefferson, número 7. Polaco, 11. E o Careca, que virou atacante, era meia, mas hoje joga no ataque com a camisa 9. É o time do Álvaro Miguéis, que foi inclusive o técnico campeão no ano passado, mantido aí para 2017, campeão estadual em 2016. Vamos ter a arbitragem do Vanderlei Soares de Macedo. Ele é do Distrito Federal, funcionário público, 34 anos de idade. Terá como assistentes o José Reinaldo Nascimento Júnior e o Lucas Torquato Guerra, também da Federação do Distrito Federal. Tudo pronto no Mangueirão, a chuva continua. Última conversa dos jogadores do Atlético. A importância de fazer pelo menos um gol. O 0-0 classifica o Remo. A chuva aumenta, mas aumenta também a empolgação do fenômeno azul. O apaixonado torcedor do clube do Remo, renovando a parceria para 2017. E como o Remo vai precisar desse torcedor ao longo da temporada. Vai começar a saída do Remo. O André Luiz agachado ali um pouquinho antes da linha do gol, fazendo a sua oração, a microcâmera dos canais de esporte interativo, captando tudo, pegando tudo. O Remo vai dar a saída nesse primeiro tempo. Autoriza o árbitro. Começa Remo e Atlético do Acre. São as oitavas de final da Copa Verde de 2017. É o segundo jogo lá no Acre. Empate por 1-1. Com esse gol fora de casa, o Remo hoje joga pelo 0-0. Um novo 1-1 leva para os pênaltis. E quem passar já vai para as quartas de final da competição da Copa Verde, que tem como atual campeão o Paysandu. O Remo foi finalista em 2015, acabou perdendo para o Cuiabá. O Leão Azul vai buscando um título inédito aí na sua galeria. Batida para frente do André Luiz. Essa é a quarta edição da Copa Verde. O Brasília foi o primeiro campeão em 2014. O Quadro teve uma conversa séria com o Josué Teixeira, entendeu o trabalho e, de fato, como ele disse na entrevista antes do jogo, ele chega aparentemente sem nenhuma regalia, sem nenhum privilégio. Tanto que a 10 continua com o Flamel. E o Eduardo Ramos está com a 8. E tá aí o Flamel, ó. Tá aí o camisa 10. Ele vai levantar para a área? Não. Cobrança para trás, para o Marquinhos do meio da rua. A bola pega ali no jogador do Atlético. Vai chegar aqui atrás o Léo Rosa. Não dava para cochilar. Se perdesse a bola aí, a coisa se complicaria muito. Tem que mandar para fora o Léo. Se você olhar os jogadores ofensivos, o trio ofensivo é basicamente o mesmo em todos os jogos. Olha o Flamel. Partiu para cima do Miller. Passou, entrou na área para o Nando Krieger. Passa a esquerda, a finalização do garoto argentino. E o Flamel levantando, chamando o torcedor azulino. Ganhou, passou bem pelo Miller, botou na frente. E o Nando Krieger finalizou para fora. E por essas jogadas de intensidade, de buscar o 1 contra 1, de tentar abrir o espaço, não no passe, como faz o Eduardo Ramos, mas na condução de bola, é que o Flamel, apesar de alguns remistas ainda criticarem o Flamel, na eleição do Jornal Diário do Pará, pelo menos, o Flamel aparece até aqui como o craque do campeonato paraense. E o disputa de mais uma competição regional de sucesso no futebol brasileiro. Ó a pressão do Eduardo Ramos. O árbitro deu falta. Falta em cima do Januário. Vem o Polaco. Será que ele vai bater direto? A bola tá molhada. A chuva também pode complicar a vida do André Luiz. Vamos ver. Ele rolou. Vem a pancada. É o Jefferson. Explodiu. Pressionou bem ali o Jaime. Aí o Antônio Marcos na abertura. Passe na frente, Marquinhos consegue o corte, o Henrique se esforça para não deixar a bola sair. Vale o esforço.
Entrega na frente, Eliseu. Resposta do Remo. Antes do Nando Krieger apareceu o Leandro. Ótima antecipação. É contra-ataque para o Galo. Careca ajeitando. A devolução não pinta. Eduardo Ramos vai tentar acelerar. Bota na frente, adianta. Foge da marcação. Escapou de mais um. Foi meio maestro. Eduardo Ramos vem para cima do Joel. O drible curtinho, entrou na área. Passou por mais um. Que jogadaça do Eduardo Ramos. Rolou curto demais. Era para o Flamengo. Voltou aqui fora para o Eliseu. Pressão azulina. Léo Rosa levantou para a área. Tirando de cabeça o Miller. Do outro lado. Mais um escanteio para o Galo Carijó. O 0-0 classifica o Remo. O Atlético precisa da vitória. Polaco levantou na primeira trave. O desvio do Miller. Zagueirão se agachou e mandou para fora. Amanhã, sexta-feira, tem o sorteio das quartas de final da Liga dos Campeões. Vamos conhecer os confrontos, hein? 7h55 da manhã, ao vivo, exclusivo, horário de Brasília. Todo mundo acordando cedinho e ligando no IMAX. Lembrando que agora, nas quartas de final, não tem bloqueio por país. Então, o espanhol pode pegar espanhol, o alemão pode pegar alemão, pode ter Real e Barça, pode ter Bayern e Borussia, pode ter qualquer coisa no sorteio. Qualquer combinação é permitida agora. E é claro que você vai ver todos os jogos das quartas de final aqui na casa da Champions. Vamos ver o Léo Rosa. Empurrou na frente para o Flamengo. Cruzamento, Nando Krieger. A bola ficou longa para o argentino. E o Nando parece que não caiu legal não, hein? Acho que aí foi mais falta de coordenação. Ele errou o tempo da bola do que erro de passe do Flamengo. O passe foi bom, a cavada me pareceu boa. O Argentina, que a minha impressão é que pulou antes. Vamos ver, condição legal do Flamengo. O Nando tá correndo aqui pelo meio. Ele vem nas costas do Diego para receber o cruzamento. Vamos ver o movimento que faz o Nando, ó. Ele parece que dá uma refugada na hora de subir. A impressão na arrancada que ele dá é que ele já corre com um problema muscular. Na hora que ele tenta dar o salto, ele deve sentir ou a contratura, ou o estiramento, enfim. Aí ele sente a dor. A minha impressão é essa, porque a bola foi ótima do Flamengo. Não sei se a gente vai ter aquele outro replay que dá pra ver melhor. Ele pula, sente e aí retrai um pouco. Mas a arrancada dele já me parece dando uma segurada na musculatura. Não sei se ela já estava incomodando. Hoje, logo após a Copa Verde, tem No Ar com André Henning. E hoje o entrevistado é o capitão do Penta, Cafu. Sempre ótimas histórias. O Cafu, felizes com a entrada do Edgar, viu? A Laís Barros falando que bora Edgar, o Mário Sérgio pra cima Leão, o Aldecione Coelho elogiando muito o Tsunami, porque joga com a camisa pra dentro, diz que é algo raríssimo hoje de se ver. Ó o vacilo e o Flamengo ia chegando. E é escanteio, teve que se virar o Miller, porque senão o Flamengo faria o gol. Que cochilada do zagueirão Diego, hein? Isso é bola que você atravesse para dentro da própria área. Não, e aí ficou na dúvida se ele recuou pro goleiro ou tentou dar a bola esticada. Acho que nem ele sabe. Flamengo cobrou na primeira trave, cabeçada no Tsunami, defesa do Babal. Só para matar essa passagem aqui na hashtag, o Armando Neto elogiando o Nano, que acabou saindo lesionado, o Jéssico Lima gostando muito da entrada do Edgar. E a Renata coloca uma hashtag na hashtag aqui, tô ouvindo você. Aí o Jefferson de pé esquerdo, bola do outro lado, vem forte, o polaco vem para evitar a saída. Conseguiu, bola não saiu não, rolou para trás, o chute fraquinho do Careca para a defesa do André Luiz. O 0-0 classifica o clube do Remo. O primeiro jogo foi 1-1 em Rio Branco. O torcedor do Remo tá aflito com esses recuos. Ó o cochilo, ó o cochilo! É porque aí fica o Henrique esperando o André Luiz. O André Luiz esperando o Henrique. E o atacante do Atlético Acreano vem acreditando que dá para chegar. E deu. O Igor João já discutiu algumas vezes aqui com o Tsunami, não está tendo o impedimento, agora houve a desatenção do Henrique. O André Luiz ficou dando bronca, o goleiro. Olha lá, outro recuo, ele deu bronca no Léo Rosa, que recuou a bola, mas de quem foi o erro maior aí? Foi de quem recuou, foi de quem cochilou? Vamos ver esse ataque primeiro. Flamengo pro goleiro. Tem 7 do primeiro tempo.
O Remo precisando do gol aí para dar tranquilidade ao seu torcedor que já estava pressionando no Mangueirão. Quem cobra é o Flamel. Ele vem de pé direito. Defesa subindo, o Henrique foi lá também. Bola vai voltar no pé do Flamel. Pé direito, segurou, trouxe para canhota, ameaçou cruzar, levantou, olha o desvio, passou por todo mundo, defesa se confunde. Aí chega o Diego, chutão, bola estourada, vem aqui para fora da área. Eliseu meteu a cabeça também, Eduardo Ramos desvia, torcedor do Remo quer essa bola no chão. Léo Rosa botou no chão, quando lançou não tinha ninguém. O Edgar vem ali pressionar, a bola pega nele e sai. Time meio baratinado. Passou, Flamel, abriu, Eduardo Ramos, levantou para o Jaime, de cabeça, ela passa à direita. Jogada bem construída, o Jaime aqui da segunda trave, só que a cabeçada não levou muito perigo. De novo, Flamel, Eduardo Ramos e o Jaime sozinho aqui para cabecear. O Jaime que é um dos jogadores locais que o Remo aposta para esse ano e está bem na temporada até aqui, pelo menos está cumprindo o seu papel, né, de jogador aberto, na velocidade. Você viu o Joel pequenininho se enfiando lá no meio dos zagueiros também. Vamos ver o que sai dessa cobrança aí. Um golzinho pro Atlético do Acre, vale ouro, hein? 0-0 do Remo, mas 1-0 pro Atlético, dá galo. O André colocou 2 na barreira mesmo, colocou o Flamel e o Edgar. Lá vem Polaco de pé esquerdo, atrasou pro André Luiz. Cobrança fraquinha em cima dele. Pressão do Eliseu, tenta roubar a bola. Tocou errado o Leandro, deu de presente, chute do Léo Rosa. Se precipitou o Léo Rosa, né? Tinha pelo menos 4 opções ali na frente para trabalhar a bola, para tentar uma outra jogada. 1 na barreira, 45 minutos. O juizão tá de olho lá, hein? O Edgar tá se estranhando com alguém. Já deu o aviso lá. Eduardo Ramos levantou com muita força. E essa bola saiu. Já no intervalo, os gols de hoje na Europa League. O Manchester United se classificou. Lance genial do Ibrahimovic, que você vai ver já. Chuva de gols, hein? Daqui a pouquinho no intervalo, então, os gols de hoje na Europa League. Uma chuva de gols nessas oitavas de final. Teve show do Ibrahimovic na classificação. Esse jogo vai ser decidido no detalhe, né? Nosso time tá bem compactado, só tá errando alguns passes aqui no meio. Mas a gente vai ver o que o pessoal tem que falar aí no segundo tempo. Pra gente voltar e fazer um gol e ser com a vitória daqui dentro. Ok, agradecendo o Polaco, já devolver ele aqui, porque o técnico tá com pressa, quer conversar com os jogadores, e eu já volto com o goleiro André Luiz, do Clube do Remo. Tá certo, tem muito que conversar lá. O Álvaro Miguel deu algumas broncas no primeiro tempo nos jogadores do Galo Carijó. Vamos conversar com o André Luiz aí, então, Tainá. Isso, é rapidinho aqui o goleiro André Luiz. André, eu queria que você falasse um pouquinho desse primeiro tempo do Remo, ali um pouquinho na zaga, você tiveram alguns desentendimentos, pareciam estar nervosos, a torcida já está pegando no pé, né? Não, jogo difícil, sabíamos que ia ser um jogo difícil. A gente está precisando encaixar ali também o último passo. As bolas ali atrás recuadas, sendo bola difícil que não pode recuar, porque além da bola ser horrorosa, o campo está muito pesado. Mas agora é acertar no vestiário e voltar melhor no segundo tempo. Ok, também devolvendo o André Luiz para o técnico Josué Teixeira, que tem muito que conversar com os jogadores. Teixeira conversou com vocês no vestiário para que haja uma mudança, né? Porque tá recebendo pressão aí do Atlético e qualquer golzinho dele pode mudar a cara do jogo. Um pouco mais de paciência, acho que a gente errou muito saída de bola, algo que a gente treinou nesses últimos 2 dias. Ter paciência, o time está um pouco nervoso, errando passes bobos. Mas chegaram um pouco também, vamos caprichar ali, a gente tem tudo para fazer um segundo tempo melhor e conseguir fazer os gols. Obrigada, Eduardo. Jorge, Remo e Atlético Acreano sem mudanças para esse segundo tempo. Então tá certo. Vamos lá. Pro segundo tempo do Mangueirão. O André Luiz faz ali o seu ritual, a sua oração antes do início do segundo tempo. O Atlético Acreano dará a saída nessa segunda etapa. O Vanderlei Soares de Macedo, o árbitro do jogo, está conferindo ali se está tudo ok. Confere ali com os seus assistentes. É noite de mata-mata, é noite de Copa Verde aqui nos canais de Esporte Interativo. Remo e Atlético do Acre, vale vaga nas quartas, saída do Atlético nesse segundo tempo. Bola já rolando no Mangueirão. O primeiro tempo foi disputado, boa parte dele, né? Disputado sob chuva. A chuva agora parou de vez em Belém. Os dois times
Não mudaram para esse segundo tempo. Noite de Copa Verde de oitavas de final de jogo exclusivo nos canais de esporte interativo. Já é o jogo da volta. Primeiro jogo foi 1-1 no Acre. Por isso 0-0 classifica o Remo. Olha o Marquinhos. Falta. Falta cometida pelo Antônio Marcos. O Marquinhos bota no chão. Faz a cobrança curtinha. Igor João. Bola para o Henrique. Para o nosso telespectador, que a hashtag para participação continua a mesma, Copa Verde no Emax, e vale para qualquer rede social. Cruzamento do Marquinhos, passou pelo Eduardo Ramos e pelo Edgar também. Os dois na pequena área. O Edgar até chega a tocar nela, mas não consegue mandar para o gol. A bola acaba saindo. Primeira chegada com perigo do Remo no segundo tempo. E os dois estavam em condição legal, aparentemente, né? Tem dúvidas do Edgar, mas parecia a mesma linha. Ele que chega fechando lá na segunda trave. Um lance para dar uma animada de novo aí no Fenômeno Azul. Despovoada. Lá vem Flamel para cobrar o escanteio. Levantou de pé direito, desvio do Henrique! Zagueirão Henrique para meter a cabeça na cobrança de escanteio do Flamel. Um gol que vem em ótimo momento para o Remo do jogo, para segurar a pressão do Atlético, para dar uma acalmada no seu torcedor e para deixar o Leão Azul pertinho das quartas de final. 1 para o Remo, 0 para o Atlético Acreano. Bruno Formiga. Tive a impressão que esse gol foi contra, mas enfim, o Henrique sobe na bola. A gente acabava de falar que a área estava despovoada. Quando povoou, subiu o Henrique na bola parada, sempre com o Flamel, fazendo 1-0. O Henrique que vinha sendo criticado, e não só no estádio, aqui na hashtag, nas redes sociais, muita gente cornetando o capitão do Remo, até com um certo exagero. O Henrique já foi importante, inclusive no acesso da Série D para a Série C. Olha o Polaco e o Tsunami, a bola não chegou a sair. Aí o Igor João leva a trombada, chuta em cima do Januário. De boca, hein? Contra-ataque. Eduardo Ramos se mandou, abriu aqui embaixo. É pro Flamel, levantou, Edgar! Passa à direita! O Edgar se agacha, dá aquela mergulhada para fazer de cabeça, a bola chega a bater na rede, mas do lado de fora, num ótimo contra-ataque do Remo. E quem começou tudo lá atrás, na base da velocidade, foi o Eduardo Ramos. Formiga já destacava no primeiro tempo. É o primeiro jogo que eu vejo do Eduardo Ramos no ano. Mas é nítido que, comparando com aquele Eduardo Ramos de 2016, é um Eduardo Ramos que se movimenta muito mais, que consegue arrancadas, que parece muito mais inteiro. Diz momentos daquela seleção do Penta, da família Filipão, os bastidores da conquista em 2002, vai falar sobre a geração atual, o que o Cafu pensa do Neymar, que é o líder da geração atual, já com o André Henning. Olha o Eduardo Ramos, errou, mesmo assim valeu a insistência, o chute do Jair! Gol! Decisão. O Tsunami acreditou, soltou a pancada numa jogada que tinha tudo para dar errado, que o passe do Eduardo Ramos foi curto, mas o Januário não cortou, valeu a insistência do Tsunami. 2 para o Remo, 0 para o Atlético Acreano. E aí, Bruno Formiga? E aí valeu quem acreditou no lance. O Januário teve excesso de confiança, achando que dava para tirar dominando e já fazer a jogada. Acabou perdendo a bola para o Tsunami. O zagueiro que vai virando cada vez mais um bom lateral, fazendo a ultrapassagem, mesmo que o passe tenha sido errado, acabou dando certo. E aí não teve em momento nenhum o Tsunami pensando em assistência.
Remo vem a bola longa, esticada para o polaco, levou para o meio, o passe foi errado, voltou, insistiu, botou lá dentro. Faltou domínio porque a condição era legal. Fugiu da falta, rolou pro Flamel, Eduardo Ramos devolveu, Flamel disparou! Espalma, Babal! Tava adiantado o goleiro do Atlético e ia tomando por cobertura. Não fazia sentido nenhum ele estar adiantado desse jeito ali, né? O Flamel até percebeu e ele estava tão adiantado para aquele momento do jogo que ele quase espalma e a bola entra no gol aí. E lindo chute do Flamel. Vamos confirmar as mudanças, Tainá. Foi o último lance do Flamel. Ele sai para a entrada do garoto Gabriel Lima com a camisa 17. Da Atlético. Pelos gols fora. O primeiro jogo foi 1-1. Boa jogada. Polaco entrou na área, limpou, colocou e passou à esquerda. Jogo a jogo. Joel. Boa bola, condição legal, pintou, salva André Luiz. Polaco, cara a cara, teve a chance de diminuir. O André Luiz se agigantou. Condição legal, ótima bola enfiada pelo Joel. Só para constar a questão da segurança, que ficou clara nesse lance, o André só nessa temporada já pegou 3 pênaltis de 4 que foram batidos contra o Remo. O Remo já recuperou a bola e já vem para o contra-ataque. Descida pode ser boa, tentou passar o Jaime, falta. Essa mudança aí já confirmo para você. Então ele mudou a mudança. Olha a batida direta pro gol. O Careca chegou, parecia um cruzamento, mas essa bola veio direto e foi pela linha de fundo. Vai merecer. Olha o Gabriel Lima, mandou do outro lado, ótima bola, Edgar botou no chão, vem pra cima do Everton, leva pra linha de fundo, cruzou rasteiro, bola tirada, voltou pro Gabriel Lima! Gol! Do Remo! Gabriel Lima! Entrou nesse segundo tempo, entrou bem, tava na pequena área, estava no lugar certo, uma ótima jogada do Edgar. O goleirão ainda tenta tirar com o pé. Ela vem para o Gabriel que ajeita e bate. 3 para o Remo, classificado, 0 para o Atlético Acreano. Bruno Formiga. E o Edgar que estava sumido no jogo, discreto, fazendo uma jogada característica, indo na velocidade, apostando na corrida e fazendo a jogada de ponta, cruzando para o Gabriel que vai todas as vezes que tem oportunidade, que ganha minutos, ele vem correspondendo, vai dando opção, vai dando espaços para o ataque do time do Remo. Vem mais Remo, de novo Eduardo Ramos, abriu, o Tsunami vai chegar, entrou na área, pé esquerdo, levantou, sobe Gabriel Lima, melhor para a defesa, ó, foi cabeça por cabeça, hein? O árbitro tá parando o jogo agora, tá dando falta ali, mas Marquinhos tirou lá de dentro, vem contra-ataque pro Leão Azul de novo. Quem sabe o quarto gol para fechar com goleada. Eduardo Ramos no meio, boa bola, Jaime devolve pro Eduardo, abertura, Edgar, pé direito, rolou, Jaime preparou e bateu! Gol! Para fechar com goleada, com placar elástico para selar a classificação azulina. O Edgar rolou, o Jaime ajeitou, o goleirão ficou parado, torcendo para ela não entrar, mas foi no cantinho. 4 para o Remo, 0 para o Atlético Acreano. Bruno Formiga. É um festival de contra-ataques, né? Todos passando pelos pés do Eduardo Ramos. Dessa vez ele até começou afunilando a jogada, mas depois abriu fazendo certo no Edgar, que tem dado muita opção, é verdade, agora pelo lado esquerdo. E a bola sobrou nos pés do bom Jaime. Mais um daqueles que a gente falava, né? Jogadores locais que o Remo aposta para esse ano. Conversar com ele,
Atlético se despedindo da Copa Verde, queria que você fizesse uma avaliação da sua equipe, né, na participação da competição. O primeiro tempo, o jogo duríssimo, né? Agora no segundo tempo, não há quem resista. Você ficar 2 dias sem dormir, isso aqui é esporte e rendimento. Então, você não dormir no dia anterior e nem no outro, porque o voo não saiu. E você chega aqui para jogar uma partida dessa de alto nível, aí não dá para você competir, porque chega uma hora que seu time não vai começar a render mais. E foi o que aconteceu no segundo tempo. Em certo momento, a gente até, o Jorge Igor, o Bruno Formiga, eles viram aqui você com uma discussão com o Januário, né, no momento, uma cobrança aqui de falta. O time estava meio nervoso. O que foi que aconteceu naquele momento? Não foi uma discussão. Na hora que houve a falta, era para ele dar a bola no Jadson rápido. Só que é o que eu estou dizendo, os caras estão 2 dias sem dormir, então eles estão muito desatentos. Isso vai pesar, tanto na parte física como psicológica. Agora é só pensar no campeonato estadual, porque o Atlético Acreano continua sendo líder, né? Isso. Que agradecendo o técnico Álvaro Miguel, vai deixando o gramado do Mangueirão bem chateado. Essa última resposta me lembrou aquele repórter, né? O narrador fazia aquela introdução, repórter de uma rádio lá de São Paulo. E aí, baita jogada, fulano, diga lá. Aí ele, sucintamente, isso! Foi mais ou menos isso o que fez agora o Álvaro Miguel. Mas, Jorge, eu acho que o que o Álvaro disse merece reflexão. É um problema estrutural e é um retrato, gente. É um retrato. O Atlético só conseguiu chegar nessa madrugada, Belém. Para quem não pegou a transmissão desde o início, o treinador justificava, né? O cansaço, o desgaste de toda essa viagem aí. Pois